por temporais? Semana passada, um condomínio aqui de Curitiba teve a área de lazer destruída depois que o muro cedeu por causa do acúmulo de água no terreno vizinho. Quem deve pagar pelo prejuízo? E aí, quem? A doutora Luciana Luzic está aqui no estúdio e vai responder também as suas dúvidas. Se você tiver, pode mandar para o nosso WhatsApp no 99926-1598. Enquanto você vê a reportagem, a doutora Luciana chega para cá. No vídeo, o momento em que a água arrebenta o muro e invade o terreno do condomínio. Nossa, olha só! Estourou aqui o muro do prédio. Em poucos minutos, a água tomou conta da quadra de esportes e das garagens. Foi um susto, porque foi final do dia, sábado normalmente as famílias estão descansando. Foi 5h30 da tarde. Foi uma chuva muito rápida e com muita chuva, né? Então foi 45 minutos de muita chuva. Os moradores também agiram rápido, retiraram os carros e ninguém ficou ferido. Então todo mundo desceu, todo mundo começou a se ajudar. Os moradores que começaram a chegar aqui para tirar os carros, já foi todo mundo se ajudando. Eu acho que isso foi essencial para que a gente não tivesse nenhuma perda com os carros, entendeu? Graças a Deus também ninguém se machucou, porque a gente não tinha nenhuma criança brincando. Tinha muita chuva, né? Mas às vezes as crianças brincam na chuva. Mas não tinha ninguém na quadra, então acabou que o nosso dano maior foi na quadra, que arrebentou toda a nossa arquibancada, né? E mais o parquinho das crianças também, que perdeu toda a areia, o que eles tinham de areia ali foi embora com a água. Hoje, depois que a água baixou, a gente consegue observar os estragos na quadra de esportes do condomínio. Com a força, a enxurrada destruiu a arquibancada que existia aqui. Sobraram apenas as vigas de sustentação do muro. A terra e os pedaços de concreto estão por todos os lados. Por pouco, o muro não veio abaixo. Segundo o que o engenheiro também nos falou, é que o muro foi feito com uma base muito boa e as vigas de sustentação do muro aguentaram essa chuva num primeiro momento. Mas ele deixou para a gente muito claro que se, por exemplo, no domingo tivesse chovido uma quantidade igual, aí ele falou que ele já não sabe se o muro aguentaria. Ele falou que provavelmente o muro cairia com uma segunda chuva com aquela quantidade. Segundo os moradores, quando chove muito, a água acaba se acumulando no terreno da empresa que fica bem ao lado, mas já escoa. Desta vez, a situação foi diferente. Os engenheiros que vieram aqui verificar, ele falou que do lado de lá do nosso muro, a água deve ter subido mais ou menos 1,20 m. A boca de lobo deles lá, além de ser muito pequena, não conseguiu dar conta de escoar toda a água, acredito que ela estava entupida, e essa água acabou estourando por baixo aqui da nossa arquibancada. O Rafael destaca que a empresa já se propôs a fazer todas as correções. Num primeiro momento, eles já entenderam que a culpa é deles, que a responsabilidade é deles, né? A culpa não é, nunca ninguém quer ser o culpado, mas a responsabilidade é deles, e nós estamos aí pegando passando essa parte burocrática para a gente começar a obra aí o quanto antes e voltar a liberar a quadra aí para as crianças poderem usar, porque a parte que eles mais gostam do condomínio aqui é a quadra e o parquinho. Agora é só esperar a obra começar. Deu sorte, porque agora o período das férias acabou das crianças, então elas também não vão ficar tão chateadas. Dá tempo de consertar para as próximas férias. Fato de pai, nas próximas férias vai estar arrumado. A doutora Luciana Luzic já está aqui com a gente no estúdio, né? Doutora Luciana, ela que é especialista em direito condominial. Doutora, o que o síndico deve fazer, né? Quais a primeira providência que ele deve tomar em casos como esse? O síndico sempre é responsável pelo condomínio. Então, a primeira coisa que o síndico deve fazer todos os anos é renovar o seguro condominial, que ele é obrigatório como dever do síndico. Após um desastre como esse, devemos identificar quem efetivamente é o responsável. No caso apresentado, é o vizinho, que não deu vazão a essas águas. Mas também pode ser, em caso de vazamentos de rios, por exemplo, pode ser a prefeitura, a municipalidade. E a lei, o que a lei se refere a esse tipo de situação, doutor? O que diz? Sim, a lei se refere nesse sentido. O síndico ele deve fazer o seguro do condomínio, porque esse seguro ele é obrigatório. Então, esse seguro ele pode abarcar, por exemplo, essas enchentes, as enxurradas, as vazões de calha e outros eventos que são considerados
pela lei como eventos da natureza, porém, se esse terreno estiver situado dentro de uma área onde a municipalidade deve fazer a manutenção dessa área, aí o dever vai ser do município indenizar o condomínio. E se eu sou vizinho de um condomínio, por exemplo, um galho da árvore da minha casa cai e danifica um carro, alguma outra situação, enfim, causa algum prejuízo lá no condomínio do meu vizinho? Todo mundo que causa prejuízo a outrem deve ser responsável. Então, se esse galho caiu da sua casa para o terreno vizinho e atingiu alguém ou causou algum dano, você vai ser responsável por esse acidente. Do que passa para o vizinho ainda é responsabilidade dessa pessoa, do vizinho no caso, né? Exato. Mas quando a gente tem uma situação em que, aqui nós vimos que foi danificado o muro, mas não foram danificados os veículos ou outros pertences, e se nós tivéssemos uma situação em que também tivéssemos outros danos em veículos ou pessoas? Todos os danos sendo identificados e comprovados que foram decorrentes desse fato, é o responsável ao lado que iria arcar. Mas numa situação que a responsabilidade não arcasse sobre uma terceira pessoa, mas sim sobre o condomínio, esse seguro também abraçaria essa situação? Se o seguro for do condomínio, depende da apólice. Então, nós sempre orientamos que essa apólice seja a mais abrangente possível, porque automóveis, geralmente, as apólices excluem. São excluídos, porque automóveis e dentro da unidade são seguros particulares. Então, naquelas palestras que a doutora Luciana faz para síndicos e tal, né, de orientação, qual que é a dica principal, então? É o seguro? A dica principal é sempre o seguro, que ele é obrigatório por lei de responsabilidade do síndico, mas também a gente não abre mão de identificar quem é o causador, porque esse causador pode responder até de forma direta ou subsidiária, ou seja, se o seguro não arcar, o causador vai fazer esse pagamento de todos os danos. Festinha de carnaval no condomínio, doutora, como é que vai fazer? Porque vai ter uns que vão ter aí, como é que vai ser? Pois é, nós temos que respeitar as regras internas do condomínio, o regimento interno. Então, todo mundo entende que o carnaval ele é uma excepcionalidade, mas nós não podemos perturbar tanto o sossego dos vizinhos. Tá certo. Obrigado, bom carnaval para a senhora. Eu que agradeço, até. Valeu. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você queira colocar para o nosso quadro aqui, Condomínio BG, pode mandar para o 99926-1598. E aí o tempo, como é que vai ser? Final da tarde de quinta-feira, amanhã, sexta-feira.